Governo apresenta nova fórmula para controlar os gastos e a arrecadação. Ex-presidente Jair Bolsonaro volta ao Brasil e diz que Lula não poderá fazer o que quer. Partidos políticos formam superbloco com 142 deputados na Câmara para favorecer votação de medidas provisórias. Governo russo prende jornalista dos Estados Unidos sob acusação de que ele é espião. 90% das agressões contra crianças no Brasil acontecem dentro de casa. Preços dos ovos de chocolate para a Páscoa variam até 300% e obriga consumidor a fazer ainda mais pesquisas. Levantamento aponta que de minuto em minuto os cidadãos despejam o equivalente a um caminhão de lixo nos oceanos do planeta. E um estudo mostra que a alternativa para encarar melhor a vida e melhorar a saúde e até emagrecer é dar muitas risadas. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou hoje os detalhes da nova regra fiscal. O principal objetivo da proposta é tirar o Brasil do saldo negativo das contas. O pacote ainda precisará ser votado pelo Congresso e, segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também precisará passar por alguns ajustes. A nova regra fiscal prevê que os gastos não ultrapassem 70% da arrecadação do ano anterior, mas as despesas com saúde e educação receberão mais recursos no ano que vem para compensar perdas desde a criação do teto de gastos. A previsão para 2023 é que tanto os gastos como as receitas sejam iguais. Já para 2025, a expectativa é de um saldo positivo de 0,5% do PIB e de 1% em 2026. Os detalhes da nova regra fiscal foram apresentados nesta quinta-feira pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a equipe econômica do governo federal. Segundo o ministro da Fazenda, a nova regra fiscal corrige os problemas anteriores e garante o equilíbrio entre as contas públicas e as necessidades sociais. Nós associamos, na nossa opinião, o melhor dos dois mundos. Você traçar uma trajetória consistente de resultado primário, em que necessariamente a despesa vai correr atrás da receita, receita vai crescer a uma taxa, a despesa vai crescer a uma taxa menor, né? E, portanto, você vai ampliar o espaço, digamos assim, de economia, justamente para dar sustentabilidade para as contas públicas, mas você não tem uma rigidez absoluta, porque as demandas sociais estão aí, precisam ser atendidas, mas de maneira responsável, do ponto de vista das contas, mas também do ponto de vista social. Haddad afirmou que a criação de novos impostos não está no horizonte, mas alguns benefícios oferecidos há vários anos a alguns setores poderão ser revistos. Só não disse quem poderá ser afetado. Nós vamos ter que enfrentar a agenda contra o patrimonialismo e acabar com uma série de abusos que foram cometidos contra o Estado brasileiro, contra a base fiscal do Estado brasileiro ao longo dos anos. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que a proposta foi analisada pela pasta e afirmou que a nova regra fiscal é sustentável, crível e transparente. Portanto, ela é fácil de ser entendida, ela é transparente, o que gera estabilidade e previsibilidade. Acho que são essas as palavras-chave, o que a gente poderia falar em termos de do que significa essa nova roupagem fiscal. Esse arcabouço, ele é flexível, portanto crível. Ele é transparente porque ele é simples. Antes de apresentar ao público as diretrizes da nova regra fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou a proposta a senadores e deputados. Uma reunião foi realizada com os líderes da Câmara na noite de quarta-feira e outra agenda foi realizada no Senado na manhã desta quinta. Após a reunião no Senado Federal, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha,
disse que os parlamentares estão alinhados para discutir e aprovar a proposta o quanto antes. O texto definitivo das novas regras fiscais será apresentado no Congresso Nacional na primeira semana de abril. Tanto na reunião da Câmara dos Deputados ontem, quanto hoje aqui na reunião do Senado, um ambiente muito positivo de diálogo, tanto dos partidos que compõem a base do governo, os 17 partidos que compõem o governo com quadros indicados para o governo, mas também dos partidos que se declaram de oposição, mostrando um diálogo muito positivo com os parlamentares desses partidos que se declaram de oposição, um diálogo, acredito, um compromisso para tratar do tema com seriedade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elogiou a iniciativa do ministro da Fazenda em apresentar a proposta primeiro aos parlamentares e disse que ele foi atencioso e respondeu todas as questões apresentadas pelos senadores. Foi muito esclarecedor e agora nós aguardamos a evolução de um debate político natural do processo legislativo, em que a concepção inicial do Poder Executivo pode eventualmente sofrer algum tipo de alteração ao longo do tempo, mas há de nossa parte, eu senti de todos os líderes do Senado, inclusive da oposição, um compromisso absoluto com uma pauta que é fundamental para o Brasil, que é a disciplina e o equilíbrio fiscal em substituição ao teto de gastos públicos para ter uma correlação entre receita e despesa. Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, o projeto apresentado hoje foi um bom começo. Ele também ressaltou a necessidade de alguns ajustes, mas garantiu que o andamento do processo deverá ser rápido. Ele acredita que será possível aprovar as novas regras até o fim do mês que vem. E o governo central fechou o último mês de fevereiro com um rombo de 41 bilhões de reais nas contas públicas. Os dados que foram divulgados hoje pelo Tesouro Nacional mostraram que esse foi o pior resultado mensal da série histórica, iniciada em 1997. Mas o recorde negativo, o resultado das contas públicas no primeiro bimestre do ano foi positivo. A arrecadação foi de quase 38 bilhões de reais. Em mais um dia do mercado financeiro, o dólar fechou abaixo de 5,10 pela primeira vez desde o começo de fevereiro, após repercussão da divulgação do novo teto de gastos brasileiro pelo governo federal. A queda foi de 0,72%, cotada a R$ 5,09 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 1,89% aos 103.713 pontos. Uma pesquisa realizada por uma ONG mostrou que mais de 90% dos casos de agressões contra crianças no Brasil acontecem dentro de casa. Além disso, os dados também indicaram que de cada 4 crianças, 3 com idades entre 2 e 4 anos sofrem agressões regularmente de seus pais e responsáveis. A maioria dos casos de agressão contra crianças foram registrados onde a própria vítima e o acusado da agressão moram, e na casa da vítima. Os casos são maiores nesses locais, pois muitas vezes não existem outras pessoas no ambiente, além da criança e do agressor. E em casa, a criança se sente mais à vontade, o que aumenta o seu estado de vulnerabilidade a agressões. Por esse motivo, poucos casos de violência contra crianças são registrados em vias públicas, casas de familiares, ambientes virtuais, estabelecimentos de ensino e hospitais. Em relação à forma de agressões, em primeiro lugar ficaram as violências contra a integridade física das crianças e dos adolescentes. Maus tratos, riscos à saúde, agressão, lesão corporal e tortura física. Violência contra a integridade psíquica, como exposição, constrangimento ou difamação, ficaram em segundo lugar. Esses casos de violência são muito expressivos no Brasil. Só no ano de 2021, foram registrados no país quase 190 mil casos de denúncias de violações de direito de criança de até 9 anos no Disque 100 do governo federal. A pesquisa realizada pela ONG Children Fund Brasil, com o apoio da The Lego Foundation, foi feita entre outubro de 2022 e janeiro de 2023.
Os resultados foram obtidos após a instituição escutar 698 pessoas, entre crianças, adolescentes, familiares e professores de crianças de 0 a 8 anos. Segundo os idealizadores da pesquisa, ela teve como objetivo identificar possíveis lacunas e entraves na prevenção e no enfrentamento das violências contra crianças e auxiliar na identificação de possibilidades de atuação, tanto no Estado quanto da sociedade civil e das organizações da sociedade na erradicação desse problema. E a Justiça de São Paulo tornou ré por estelionato a aluna da Universidade de São Paulo, Alicia Dudmiller, de 25 anos. A jovem acusada de ter desviado quase R$1 milhão destinados à festa de formatura de sua turma da Faculdade de Medicina. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de São Paulo, a denúncia do Ministério Público Paulista foi recebida e ela virou ré ainda nessa última terça-feira. O órgão ainda disse que, como o processo corre em segredo de justiça e, por isso, seriam divulgadas mais para frente mais informações. Quem depende dos trens operados pela Via Mobilidade enfrentou mais um dia de tumulto em São Paulo. Foi o 5º problema só este mês. Um trem da linha 8 Diamante descarrilou da região da estação Júlio Prestes, por volta das 7 horas da manhã desta quinta-feira. Com a parada repentina do trem, todos os passageiros foram orientados a descer do veículo e caminhar sobre os trilhos. Pelo menos 50 pessoas estavam a bordo no momento. O incidente aconteceu devido a uma falha num equipamento chamado assistente de mudança de via. Não houve feridos, mas a circulação dos trens foi interrompida em algumas estações durante 6 horas para a retirada do trem da via. Somente à 1h da tarde, os trens voltaram a circular normalmente. A última ocorrência de descarrilamento na linha 8 Diamante foi registrada na tarde de 18 de março, em decorrência de uma falha em equipamento de via. Na ocasião, os transtornos duraram quase 9 horas. E veja a seguir, ex-presidente Bolsonaro volta ao Brasil e diz que Lula não poderá fazer o que quer. E ainda, preço dos ovos de chocolate para a Páscoa variam até 300% e obriga a consumidor a fazer ainda mais pesquisas. Depois de 3 meses nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou hoje ao Brasil. Ele já avisou que o presidente Lula não vai fazer tudo o que quer. Além de vários aliados e políticos do Partido Liberal, mais de 600 pessoas estavam no saguão do aeroporto de Brasília. Bolsonaro desembarcou no aeroporto aqui de Brasília nas primeiras horas desta quinta-feira e foi impedido pela Polícia Federal de ir ao encontro de apoiadores que o esperavam no saguão do aeroporto. Ele teve que deixar o local por um acesso restrito. Em um comboio, seguiu até a sede do Partido Liberal, que fica no setor hoteleiro aqui de Brasília. Entrou pela garagem no subsolo e participou de uma reunião. Bolsonaro foi recebido por deputados e senadores filiados ao PL, além de ex-ministros e outros apoiadores. Entre os presentes na recepção estavam os filhos do presidente, Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e general Braga Neto, que concorreu a vice na chapa presidencial de Bolsonaro e também foi ministro-chefe da Casa Civil. Na parte de fora do prédio do Complexo Brasil 21, onde funciona a sede do PL, um grupo de apoiadores aguardava Bolsonaro. O policiamento foi reforçado e as ruas foram interditadas. Na sede do partido, Bolsonaro participou de uma reunião e reclamou do número de policiais federais empregados na segurança pessoal. Ele também reclamou da ausência de carros blindados para seu uso. Para Bolsonaro, o atual governo está mandando um recado ao não autorizar veículos à prova de balas. Antes dessa reunião, realizada a portas fechadas, Bolsonaro fez um pronunciamento aos presentes. Disse que o atual Congresso está bem melhor que o anterior e afirmou que senadores e deputados eleitos estão trabalhando bem, firmando oposição. Também disse que vai despachar diariamente na sede do PL, onde vai realizar reuniões e receber lideranças para traçar estratégias para eleger pelo menos 60% dos prefeitos no Brasil
na próxima eleição. Eu lembro lá atrás, quem é mais velho lembra disso, né? Quando alguém criticava o parlamento, por isso que Guimarães dizia, espere o próximo. Dessa vez, o próximo melhorou e muito. O parlamento está nos orgulhando pelas medidas, pela forma de se comportar, de agir lá dentro, fazendo realmente o que tem que ser feito e mostrando, né, para esse pessoal que, por hora e por pouco tempo está no poder, eles não vão fazer o que bem quer no futuro da nossa nação. Nós somos praticamente 20% das bancadas, além de outros colegas nossos, tem vários outros partidos. Nós somos a maioria dentro do Congresso e nós queremos o melhor para o nosso país. A agenda, as pautas de direita do ex-presidente fazem com que ele se torne uma importante liderança política em seu retorno ao Brasil. De qualquer forma, há um grande impacto político nesse retorno, já que o ex-presidente teve uma votação expressiva na eleição passada e possui uma série de agendas e pautas muito diferentes do governo atual. O que faz com que, mesmo que ele não se consolide como uma liderança de oposição ou de direita, isso dependerá da sua própria agenda pessoal, mesmo que isso não aconteça, de qualquer forma, nos próximos dias, o ex-presidente da República pautará a agenda política do Brasil. Na semana que vem, Bolsonaro e seu ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid, deverão prestar depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias recebidas do governo da Arábia Saudita. Hoje, o ex-presidente disse que ganhou as joias por uma questão de amizade e lembrou que a rainha Elizabeth, já falecida, ganhou o equivalente a 50 milhões em presentes. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, disse hoje que para o presidente Lula, a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil é indiferente. O ministro participou da primeira reunião do dia do presidente no Palácio da Alvorada. Na avaliação dos aliados do atual governo, as declarações sobre Bolsonaro agora devem ser focadas apenas nas suspeitas que envolvem seu nome no caso das joias. A questão política, segundo eles, deve ser deixada de lado. A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira a Operação Empave do Colosso. 29 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no estado do Ceará, 2 no Maranhão e 1 no Rio Grande do Sul. 140 agentes participaram da operação que aconteceu em endereços de diversos investigados por terem participação direta ou indireta nos atos antidemocráticos que aconteceram em Brasília no início do ano. A ação teve como ponto-alvo o estado do Ceará. 21 desses mandados foram cumpridos em Fortaleza. Além da capital do estado, os agentes também cumpriram ordens em Itaitinga, Caucaia, Pacajus, Tauá e Brejo Santos. Apesar da grande maioria dos mandados terem sido cumpridos no estado, os agentes também realizaram ações na cidade de Imperatriz, no Maranhão, e na cidade de Condor, no Rio Grande do Sul, com a parceria do Ministério Público Federal. Até o momento, os investigados são suspeitos de financiarem e organizarem os atos que aconteceram na BR-126 em Fortaleza, no Ceará, entre os dias 31 de outubro e 2 de novembro do ano passado, e também na manifestação posterior ocorrida na Avenida Alberto Nepomuceno, no centro de Fortaleza. As informações foram obtidas a partir da troca de informações com a Polícia Rodoviária Federal. As condutas dos investigados podem configurar os crimes de associação criminosa e incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais. As penas podem chegar a 3 anos de prisão. O Tribunal de Contas da União determinou que as Forças Armadas devolvam quase R$28 mil usados para pagar a compra de um lote com mais de 35 mil comprimidos de Viagra nos últimos 2 anos. O medicamento também é usado para o tratamento de hipertensão arterial. Mas o TCU comprovou que a Marinha pagou o dobro do valor pago pelo Exército. Os responsáveis da Marinha não se manifestaram. A variação nos preços de produtos para a Páscoa deste ano ultrapassou os 300% aqui no Brasil. As maiores diferenças de preços entre os estabelecimentos foram do ovo de Páscoa. Um chocolate de 215 gramas da mesma marca custava R$ 36 em um local e em outro estava à venda por R$ 155, valor 320% maior.
O Procon de São Paulo calculou o preço médio do quilo dos ovos de chocolate, tomando como base o valor médio dos itens pesquisados, e o custo médio ficou em R$ 362 o quilo. Essa informação deve facilitar a comparação e ajudar o consumidor a escolher as opções mais baratas. Na comparação entre os produtos comuns na pesquisa deste ano e na de 2022, foram observados, em média, acréscimos de 37,77% nos preços médios dos ovos de Páscoa. Como referência, o órgão usou o Índice de Preços ao Consumidor da FIPE, no período de março de 2022 a fevereiro de 2023, que registrou variação de 6,71%. A pesquisa sobre os produtos que compõem a cesta da Associação Paulista de Supermercados concluiu que a lista com os itens está 14,8% mais cara do que no ano passado. A alta foi liderada pela cebola, que teve aumento de 36,2% no período. Já a compra do quilo do bacalhau, que custava R$ 152, teve aumento de 12,37% e já é encontrado à venda por R$ 171. A recomendação é para que o consumidor pesquise bastante a variação de preços na hora da compra. Depois de uma ligeira alta em dezembro do ano passado, a produção da indústria brasileira caiu 0,3% em janeiro. Com o resultado divulgado hoje pelo IBGE, a indústria continua 2,8% abaixo do nível de antes da pandemia. Dos 4 setores pesquisados, apenas o de extração de petróleo subiu. Os destaques negativos foram da indústria de remédios, veículos e alimentos. E veja a seguir: partidos políticos formam superbloco com 142 deputados para favorecer votação de medidas provisórias. E veja também: governo russo prende jornalista dos Estados Unidos sob acusação de que ele é espião. Um boato de ataque começou a se espalhar entre alunos, provocou pânico em uma escola de Dourados, em Mato Grosso do Sul. A instituição alega que não há indícios concretos. Mesmo assim, fez um alerta a órgãos de segurança como forma de precaução e está orientando os pais que procuram por informações. Centenas de pais já procuraram a Escola Municipal Aurora Pedroso de Camargo, localizada no bairro Parque Alvorada, em Dourados, seja através de ligação ou presencialmente. Nesta reunião, por exemplo, alguns deles que estavam em busca de explicações foram recebidos pela direção da unidade e a Guarda Municipal. Eles ficaram preocupados depois que começou a circular entre os estudantes um boato de que haveria um massacre na escola por parte de um ex-aluno. De acordo com a diretora adjunta, não há indício concreto ou manifestação de qualquer pessoa que mencione diretamente um ataque ou até mesmo a escola. Mesmo assim, a Secretaria Municipal de Educação, a Polícia Militar e a Guarda Municipal foram informadas, assim como registrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil relatando o que aconteceu como forma de precaução. As crianças são assim, o nosso bem maior, né? Nós temos que proteger e por isso nós estamos aqui com a guarda, a civil também veio, né? Está nos ajudando ali na entrada, mas isso é em termos de prevenção. Nada que vai acontecer alguma coisa, mas nós não vamos esperar talvez que aconteça para tomar uma providência. Então eu quero dizer assim que todas as providências, como um alerta e como um resguardo, né? A escola já está resolvendo assim. Não há uma confirmação oficial de onde partiu o boato e nem se tem algum fundamento. As informações que circulam entre a comunidade seriam de prints de postagens em redes sociais, a maioria antigos, supostamente atribuídos a um ex-aluno, que falariam sobre violência, não diretamente da escola e nem de um possível massacre. O boato foi suficiente para espalhar o pânico pela comunidade. Sempre que há um massacre ou ataque em escolas, seja no Brasil ou no exterior, é comum a circulação de informações que geram medo na comunidade escolar. Aqui em Dourados, começou depois que uma professora morreu vítima de um aluno de 13 anos em São Paulo.
A Polícia Militar e a Guarda Municipal, que já tem um projeto constante de ronda escolar, reforçaram a presença na instituição para tranquilizar a comunidade durante a aula e nos horários de saída e entrada dos alunos. O coordenador explica que, por mais que não haja nada concreto, é importante tratar toda a informação com seriedade e explica que a situação é um alerta para discutir segurança nas instituições de ensino. Realmente falta esse diálogo com o poder público para que haja investimento também. A escola muitas vezes é aquela estrutura que meus pais, meus avós estudaram. Então a gente precisa pensar nisso. O fluxo de pessoas é muito grande dentro de uma escola, de alunos, de pais. E a gente precisa repensar, sim, falta recurso de estrutura e recurso humano pensando nisso também. Graças a Deus a Guarda é nossa parceira, mas ela não está 24 horas aqui. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou nesta quinta-feira a criação de um aplicativo com botão de pânico para evitar ou conter ataques em sala de aula. Essa e outras ações serão fundamentais para identificar e conter situações de violência nas escolas públicas e privadas do Estado. O aplicativo será desenvolvido pela Polícia Militar nos moldes do Rede Mulher, de prevenção ao feminicídio. Alunos e professores das redes pública e privada poderão baixar e usar o programa. A discussão sobre a realização dos debates sobre as medidas provisórias do Congresso Nacional segue sendo complicado. Por mais que as duas casas entendam a importância da realização das votações, a Câmara e o Senado têm pensamentos distintos de como deve ser executada. A cerimônia das MPs tem sido alvo de um impasse no Congresso Nacional. Por mais que a importância da votação das medidas provisórias seja um laço de união entre as casas e a República, o ponto de conflito é exatamente a forma como esses debates devem ser feitos. Pelo lado da Câmara e dos deputados, o desejo é que a votação seja feita como era realizada durante a pandemia, todos os textos sendo tramitados pela Câmara. Mas, para os senadores, essa não deve ser a melhor forma. Para eles, a votação deve ser feita como é prevista pela Constituição, textos passando por comissões mistas, formadas igualmente pelas duas casas. Só que o debate vai além dessas condições. No início da semana, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os líderes partidários apresentaram uma proposta que não agradou o Senado. Eles pediam que as comissões mistas passem a ter 3 deputados a cada senador. Dessa forma, aumentou o debate sobre o que os senadores poderiam executar caso não houvesse acordo. Já hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acalmou a situação e trouxe clareza ao debate. Informou que os líderes do Senado rejeitaram a possibilidade de alterar o formato ou extinguir as comissões mistas para análise de medidas provisórias e ainda que a composição igualitária das comissões mistas é a inteligência do bicameralismo e que uma alteração ia desequilibrar o sistema. Mas as decisões precisam ser tomadas com urgência por conta do prazo de votação que a cada dia se encurta. Então essa definição de prazo, que também é uma percepção e um pensamento da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, é algo que nós podemos construir, porque é o nosso pensamento também de ter uma definição, uma delimitação de prazo nessas instâncias de apreciação de medidas provisórias. Então esse é um caminho que eu imagino que cumpre a Constituição e é preciso cumprir a Constituição. Os líderes da Câmara e do Senado concordaram em relação à necessidade da definição de um prazo máximo para análise das MPs nas comissões mistas, já que eles têm até junho deste ano, antes do prazo de validade acabar, para efetuarem as votações. E em meio às discussões e debates, no final da tarde de hoje, 5 partidos anunciaram a formação de um bloco para atuarem em conjunto na Câmara dos Deputados. Ao todo, o bloco contará com 142 parlamentares e será o maior da casa. Além disso, o bloco reúne partidos aliados ao governo e partidos que haviam declarado independência ou sinalizado oposição. Essa junção é um alívio ao presidente Lula, já que agora o bloco se tornou pró-governo e pode, de maneira mais incisiva, controlar as questões de votações e debates dentro da Câmara. Além disso, com a fusão, a oportunidade de passar as medidas provisórias em comissões mistas aumentam de maneira relevante. A gigante Nestlé anunciou o fechamento de uma fábrica de pizzas congeladas na cidade de Caldre, na região norte do país, que está sendo investigada porque 2 anos atrás, 2 crianças morreram e dezenas ficaram intoxicadas. A suspeita é que o problema foi causado pela contaminação dos produtos. A Nestlé informou que tomou a decisão porque as vendas caíram.
prometeu que, ao invés de demitir os funcionários, vai oferecer a eles a chance de ocupar postos em outras fábricas. O processo na Justiça continua. A crise entre Rússia e Estados Unidos aumentou nesta quinta-feira. O Serviço de Segurança russo prendeu um repórter norte-americano sob suspeita de espionagem para Washington. A ação pública do Serviço de Segurança russo é o mais sério contra um jornalista estrangeiro desde que a Rússia enviou dezenas de milhares de soldados à Ucrânia. O The Wall Street Journal disse em nota que a detenção do cidadão norte-americano Ivan Gershkovich foi baseado em falsas alegações. Pelo lado russo, o serviço informou em um comunicado que abriu um processo criminal contra Gershkovich por suspeita de espionagem, acusando-o de coletar informações classificadas como segredo de Estado sobre uma fábrica militar. O Kremlin disse que o jornalista norte-americano foi pego em flagrante. Outros jornalistas que trabalham para a publicação dos Estados Unidos na Rússia podem permanecer no cargo desde que tenham as credenciais corretas e estejam realizando o que chamou de atividade jornalística normal. Quem também se manifestou foi a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Ela disse que as atividades de Gershkovich não estavam relacionadas ao jornalismo e que não foi a primeira vez que uma função de jornalista estrangeiro foi usada como cobertura para outras atividades. Já no país americano, a notícia foi repercutida de outra forma. A Casa Branca considerou ridículas as acusações de espionagem e disse que não havia razão para acreditar que as acusações fossem precisas. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou que não existe nenhuma indicação específica de que os jornalistas que atuam na Rússia seriam alvos do governo do país. Além disso, Karine disse que é incrivelmente comum que a Rússia detenha estrangeiros e é por isso que foram claros sobre a ida dos americanos para a Rússia, já que não é um local seguro para os cidadãos norte-americanos. Mesmo com incongruências no discurso, a prisão foi mantida. Até o momento, a Embaixada dos Estados Unidos em Moscou não efetuou comentários sobre o caso. E os Estados Unidos são o segundo país mais procurado por brasileiros, atrás apenas do Canadá. É o chamado sonho americano. Mas esse sonho tem se tornado um pesadelo para alguns por conta da demora. A espera é a maior da história. Um pedido pode demorar até 18 meses. O famoso sonho americano começa aqui. Essa é a portaria do Consulado-Geral dos Estados Unidos na Zona Sul de São Paulo. E durante o dia, o movimento não para. Todos com o mesmo objetivo, tirar o visto de entrada para os Estados Unidos, mas cada um com o seu próprio sonho. Turismo. A gente vai para Orlando, Flórida. Qual o objetivo da sua viagem? Passeio mesmo. Para passeio, turismo. Onde você pretende ir? Para Disney. Miami, Orlando. Vou trabalhar numa empresa que eu trabalho no Brasil, nos Estados Unidos. Para onde você pretende ir? Para Orlando. Para Disney, para Orlando. Eu trabalhei em navio, é um visto de trabalho. Esse sonho nunca esteve tão demorado. É o que mostra um levantamento feito pelo escritório norte-americano de advocacia especializado em imigração. O tempo para conseguir um agendamento no consulado atingiu o maior patamar da história. Ao todo, são 5 consulados norte-americanos aqui no Brasil. Em Porto Alegre, a demora média de 11 meses. Em Recife, 13 meses. No Rio de Janeiro, 14. Em Brasília, 15. E em São Paulo, 18 meses. Isso significa que se um turista decidir entrar com o pedido de visto americano hoje em São Paulo, a estimativa é que só conseguirá fazer a entrevista consular em setembro de 2024. E na porta do consulado de São Paulo é preciso ter paciência, pois a espera é grande. Mais ou menos 6 meses. Eu acredito que demorou um pouco mais pela pandemia dessa vez, acho que mais de 6 meses. Meu marido é que organizou isso. Quando eu marquei a primeira vez, estava para abril do ano de 2024, isso que eu marquei o ano passado. Aí eu consegui remarcar para janeiro, aí semana passada eu achei para hoje. Mais de um ano. Esse visto dela está agendado faz quase um ano. Exatamente por essa fila, a embaixada está mobilizando algumas medidas para diminuir essa espera.
Entre elas, a contratação de novos funcionários, tanto brasileiros quanto americanos, o aumento de dias e horas extras de trabalho e a abertura do consulado aos sábados. A meta é acelerar o processo de concessão do visto para as férias do meio do ano, quando o movimento cresce. E para ajudar quem precisa do visto com urgência, nós ouvimos uma especialista que deu algumas dicas. Uma delas é solicitar às autoridades consulares uma antecipação de agendamento justificada. As próprias autoridades consulares indicam uma série de situações em que se é admitido um pedido de antecipação para encaixe em agendas complementares que são abertas ou em função de desistência de outros agendamentos. Por exemplo, viagens comprovadamente de negócios, participação em congressos, em eventos com a inscrição previamente realizada pelo requerente, participação de uma viagem para uma comemoração em data significativa, por exemplo, bodas, batizado, aniversário, que seja relevante para a família, é possível que isso seja apresentado e é recebido como uma justificativa. E felizmente, para algumas pessoas, como a Júlia, o sonho americano já está pertinho de virar realidade. E ela conta qual é o segredo. Sim, é que o segredo, na verdade, é você ficar dentro do site, sempre recarregando a página, que em algum momento vai aparecer uma data bem próxima. Então a gente conseguiu para semana que vem, sabe? Então foi bem rapidinho o processo. E veja a seguir, o levantamento aponta que de minuto em minuto os cidadãos despejam o equivalente a um caminhão de lixo nos oceanos do planeta. E ainda, estudo mostra que a alternativa para encarar melhor a vida e melhorar de saúde e até emagrecer é dar muitas risadas. Com o passar dos anos, os estudos sobre a Covid fizeram com que a doença fosse entendida em sua complexidade. Dessa vez, os cientistas descobriram que a asma pode ter um papel protetor na infecção pelo SARS-CoV-2. O estudo foi divulgado recentemente na revista Frontiers in Medicine e avaliou os registros clínicos e demográficos de mais de 1.100.000 pacientes hospitalizados com Covid-19 no Brasil. Desse total, 43.245 eram pacientes com asma. Os cientistas perceberam que, apesar de desenvolverem mais sintomas clínicos, os pacientes com asma foram menos propensos a morrer da Covid-19 em comparação com indivíduos sem asma. A hipótese dos pesquisadores é que as especificidades da resposta imune dada pelo organismo à asma criaram um cenário desfavorável à escalada inflamatória associada à forma mais grave da Covid. De acordo com a pesquisa, as inflamações crônicas dos alvéolos pulmonares das pessoas com asma diminuem a quantidade de receptores ECA2. Esses receptores são essenciais para o desenvolvimento da Covid no corpo humano, já que ela é usada pelo vírus da doença para penetrar no interior das células onde se multiplica. Por outro lado, mais pesquisas sobre o tema precisarão ser realizadas. Isso porque o levantamento pode conter alguns dados equivocados por causa da natureza das informações analisadas. Nova análise e coleta de dados serão feitos a partir do próximo mês e deve envolver cerca de 4 milhões de pacientes. Mas o estudo chamou a atenção internacional. E de Portugal veio o convite da Universidade de Lisboa para uma parceria destinada a verificar a incidência da infecção em pessoas com fibrose cística. A Covid-19 foi um marco para a história do mundo e, conforme o tempo passa, seus estudos poderão ajudar a controlar novas doenças infecciosas que possam surgir daqui para frente. O Brasil bateu recorde em produção de energia renovável neste mês de março. O grande volume de chuvas e o maior aproveitamento dos ventos têm colaborado para este resultado. O Operador Nacional do Sistema Elétrico informou que a soma do que foi produzido pelas hidrelétricas, parques eólicos e placas fotovoltaicas cresceu no mês de março e superou os resultados alcançados nos anos anteriores.
Essa soma foi conquistada graças à combinação de chuvas fortes sobre os principais reservatórios do país e a expansão dos investimentos em energia eólica e solar. No mês, a energia limpa totalizou 90% do que foi produzido e foi a maior produção de energias renováveis que não causam poluição pela emissão de substâncias registrada no país neste século. E desde a virada do século, o Brasil passou por 4 grandes crises hídricas que abalaram o abastecimento de energia e tornaram a conta de luz mais cara. Só que agora, a expansão das fontes eólica e solar podem reduzir a vulnerabilidade do país em termos de estiagem. Hoje é o Dia Internacional de Desperdício Zero, que tem como meta a conscientização sobre a importância de promover padrões sustentáveis de consumo e produção. Por isso, a ONU fez um alerta de que todo ano 2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos são gerados, o que representa um caminhão de lixo jogado por minuto nos oceanos. Todos os anos, cerca de 931 milhões de toneladas de alimentos são perdidos ou desperdiçados e até 14 milhões de toneladas de resíduos plásticos entram nos ecossistemas aquáticos. Segundo a Organização das Nações Unidas, os objetivos das iniciativas de desperdício zero são proteger o meio ambiente, aumentar a segurança alimentar e melhorar a saúde e o bem-estar humanos. Dados recentes mostram que 10% de todas as emissões globais de gases de efeito estufa vêm do cultivo, armazenamento e transporte de alimentos que nunca são usados. Para que esse cenário seja mudado, o mundo precisa investir em sistemas e políticas modernas de gerenciamento de resíduos que incentivem as pessoas a reutilizar e reciclar tudo, desde garrafas plásticas até eletrônicos antigos. O setor de resíduos é parte da tripla crise planetária de mudança climática, perda da biodiversidade e poluição. O levantamento ainda apontou que a humanidade gera cerca de 2 bilhões e 240 milhões de toneladas de resíduos sólidos anualmente, dos quais apenas 55% são gerenciados em instalações controladas. E a estratégia global para consumo e produção sustentáveis pode orientar essa transição. Estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas, Estados-membros e partes interessadas, o documento propõe a adoção de objetivos sustentáveis de consumo e produção em todos os setores até 2030. E a Fundação Oswaldo Cruz anunciou hoje uma parceria com o World Mosquito Program, que ajudará a combater a alta no número de casos da dengue no Brasil. O acordo vai garantir a expansão do método Wolbachia, construindo uma biofábrica capaz de produzir até 100 milhões de mosquitos por semana, cerca de 5 bilhões ao ano. O método consiste na liberação de mosquitos com a bactéria Wolbachia, um micro-organismo que diminui a capacidade de transmissão da dengue, zika e chikungunya. Neste caso, quando os mosquitos se reproduzem, eles contaminam os outros com a bactéria que cura. O local da construção da fábrica ainda não foi definido, mas a previsão é que entre em operação até o início do ano que vem. Um anel de diamante rosa, considerado uma das peças mais raras do mundo, será leiloado nos Estados Unidos por um valor estimado em mais de 180 milhões de reais. Raro, belo e impecável são alguns dos adjetivos usados para tentar traduzir em palavras o Eternal Pink, um diamante rosa púrpura de 10,57 quilates. A gema vai ser a estrela do leilão de joias magníficas da Sotheby's em 8 de junho em Nova York, com um valor estimado de 35 milhões de dólares, quase 180 milhões de reais. Estamos lidando com o mais raro dos raros. Estamos lidando com pedras que, neste caso, sentimos que não há algo comparável a ela. O Williamson provavelmente seria o mais próximo disso, e sentimos que esta tem uma cor mais ricamente saturada. Também o estilo do corte. Os especialistas levaram 6 meses para criar isso a partir do bruto. Eles são os melhores no que fazem. Com lapidação almofadada e sem imperfeições internas da mina de Damatsha, em Botsuana, a gema é considerada a quintessência do rosa, com cor e brilho incomparáveis. A pedra preciosa chega ao mercado como diamante rosa violáceo, mais valioso já leiloado.
Com a estimativa de aproximadamente 3,3 milhões de dólares por quilate e uma avaliação de pouco mais de 35 milhões de dólares, esta será a maior estimativa por quilate para qualquer gema ou diamante que já chegou ao mercado. É uma demonstração de nossa confiança na pedra que estamos trazendo para o mercado. Os diamantes rosa são as gemas mais raras e procuradas no mercado global e um refúgio para os investidores. O recorde de leilão desse tipo de pedra preciosa é do CTF Pink Star, vendido por 71,2 milhões de dólares em Hong Kong em 2017. Estudos científicos mostraram que dar risada tem um impacto significativo no nosso bem-estar físico e emocional, ajudando a aliviar o estresse e a estimular nosso sistema imunológico e até mesmo emagrecer. Os benefícios foram comprovados cientificamente pela Universidade Médica de Fukushima, no Japão, apontando uma diferença considerável no bem-estar e na qualidade de vida. Durante 3 meses, a pesquisa monitorou e analisou a rotina de 230 pessoas, entre homens e mulheres adultos e idosos, com uso de humoristas. Os participantes foram divididos em 2 subgrupos. O primeiro tinha encontros de yoga e participava de atividades com um comediante, e o segundo não teve alterações significativas em suas rotinas. Após o período de 90 dias, foi observado que o primeiro grupo apresentou uma melhora grande na parte física e emocional, além da redução do estresse. Com isso, os pesquisadores concluíram que indivíduos do grupo 1 tiveram aumento significativo do otimismo e até mesmo uma subtração do peso corporal. E ainda pontuaram alguns benefícios da risada. Melhora o bem-estar, pois ao provocar uma sensação de relaxamento no corpo, a risada vai aliviar as tensões causadas pelo estresse. É comprovado que rir libera endorfina e serotonina, influenciando diretamente no bem-estar do indivíduo. Outro fator é que ao sorrir, nosso corpo exercita cerca de 12 músculos e aumenta ainda mais se gargalhar. Outros benefícios são a redução da pressão arterial, estímulo do sistema imunológico, protegendo diretamente o sistema respiratório, causa reações positivas no coração, pois aumenta o fluxo sanguíneo e o ato protege contra problemas cardiovasculares. Aumenta o otimismo e é considerado um medicamento natural, pois diminui 10% a sensação de dores, além de combater a ansiedade. Viu só? Não faltam motivos para sorrir, rir e gargalhar. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.